Já em 2 Reis, a gente vai ver que ele começa, no livro, ele começa no julgamento do Senhor contra Acasias. Depois da morte de Acabe, Moabe rebelou-se contra Israel. Certo dia, Acasias caiu da sacada do seu quarto no palácio de Samaria e ficou muito ferido. Aí na hora que ele ficou muito ferido, foi o que ele fez? Ele mandou que buscasse. Olha, ele diz assim: então enviou mensageiros para consultar Baal-zebub, deus de Ecrom, para saber se ele se recuperaria. Aí Deus não ouviu? Claro que Deus ouviu. Mas o anjo do Senhor disse ao tesbita Elias: vá encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e pergunte a eles: acaso não há Deus em Israel? Porque assim mesmo era um povo de Deus. Deus não estava gostando do comportamento deles, mas Deus não mudou o seu comportamento. Porque Deus age, Ele não reage. Nós é que reagimos. Nós é que uma pessoa é mal educada, diz alguma coisa, a gente dá uma resposta. Nós reagimos. Deus age. Então Deus mandou perguntar: e aí, não tem? Aí foi quando Elias disse: volta e diz para ele que ele não terá mais jeito. Ele morrerá disso daí. Poderia até ele não ter morrido, mas o coração dele sabia que Elias existia. Por que ele foi e não pediu? Não, sabe de uma coisa? Eu vou mandar um profeta de Deus, porque Deus é que é poderoso. Deus, eu tenho conhecimento da história, porque se ele não tinha conhecimento da história, foi porque ele não quis. Porque ele era rei e ele poderia pegar homens sábios, conhecedores, que contassem a história todinha para ele. Ele não teve interesse, mas ele sabia da história que existia Deus em Ecrom. Aí ele disse assim: por acaso não... E pergunte a eles: acaso não há Deus em Israel? Porque vocês vão consultar Baal-zebub. Ele ainda dizia o que era que eles iam fazer. Aí, quando os mensageiros voltaram ao rei, eles lhe perguntou: por que vocês voltaram? Foi rápido, né? Eles responderam: um homem veio ao nosso encontro e nos disse: voltem ao rei que os enviou e digam-lhe: assim diz o Senhor, acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Por isso você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. Aí olha o conhecimento do rei Acasias. Como era o homem que os encontrou e lhe disse isso? Eles responderam: ele vestia roupas de pelos e usava um cinto de couro. As características de Elias. Nós temos características. Nós somos caracterizados como pessoas magoáveis, como pessoas amorosas, como pessoas risonhas, como pessoas poliqueixosas, como pessoas tementes a Deus, como pessoas orgulhosas, como pessoas não muito responsáveis, como alguém dedicado à obra, como alguém isolado, ou chamado aquele que só se faz presente. Aí ele diz assim, o rei concluiu: era o tesbita Elias. Em seguida mandou um oficial com 50 soldados. Aí acontece algo grandioso. Lá estava Elias, lá em cima, já sabendo que eles viriam. Aí o capitão diz: desce, que o rei te chama. Aí ele desafia e diz que não vai, elimina todos morrem. Acasias mandava, ele estava pouco preocupado se ali no meio não tinha só solteiros, ali no meio tinha pessoas que tinham uma mãe que ficou chorando, no meio tinha pessoas que tinham filhos que perderam pais. Ele estava preocupado, ele mandou mais 50, porque só eram soldados. Ele mandou novamente.
Elias pediu a Deus para cair fogo do céu, eliminou. Mas o terceiro foi temente. Ele disse: tem piedade da minha vida. Eu só estou obedecendo ao rei. Por favor, não faz isso comigo. Poupa a minha vida. Foi sábio. Ele não só respeitou ao rei, mas ele respeitou a intimidade que Elias que ele para Elias ele era um servo, porque sabia que Elias servia a um Deus vivo. Aí Elias acompanhou. Elias, ele não estava muito preocupado em acompanhar não, sabe? Mas ele foi e disse para Acasias e realmente acabou-se. Perdeu o reinado. Acasias morreu, porque ele precisava ouvir do próprio Elias, né? Aí a gente vê que é o final do ministério de Elias, porque ele já estava, ele quando chamou, e Eliseu obedeceu. Na hora que ele estava com 12 juntas, e ele estava com a 12ª, ele estava lavrando, ele jogou a capa, e é bem interessante ele jogar a capa, e essa capa, ao tocar em Eliseu, ele disse: acompanha-me, e ele disse: deixa só que eu me despeça dos meus pais. E ele permitiu: vai, mas volta logo. E ele voltou, ele aproveitou todo o 12º que ele tinha, e ele fez e ofereceu um holocausto a Deus, tanto matou os bois, como ele aproveitou para fazer lenha do próprio carro de boi. E ele começou a acompanhar Elias e obedecendo. Só que aí o Elias, Deus já tinha dito que ele iria embora. E ele começou, é muito interessante, para os locais para onde ele foi. Ele foi para, quando ele ia, ele foi primeiro, deixa eu ver, Elias, quando o Senhor disse a Elias, depois disso o rei enviou outros oficiais, então o anjo do Senhor disse a Elias: acompanhe-o, né? Ao chegar, disse o rei, assim diz o Senhor. Aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no caminho disse-lhe Elias: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Aí ele disse: certamente eu vou, porque a gente sabe que todos esses cantos que Elias precisava ir, eram cantos que precisavam também finalizar o seu reinado, o seu reinado profético, né? Não chega a ser reinado de rei. Eu estou dizendo do seu ministério, desculpa, é melhor no seu ministério. Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Porque Eliseu entendeu também que já estava criando intimidade, porque Deus já tinha escolhido Eliseu, então com certeza Deus conheceu o coração de Eliseu. E ele colocou e disse que ia também. E ele disse, em Betel, os discípulos do profeta foram falar com Eliseu. Os discípulos dos profetas que estavam lá avisou: sabia que o teu pai vai na tua frente, vai se separar? Ele: cala-te, calem-se, porque eu sei. Aí o Elias diz, então Elias lhe disse: fique aqui, Eliseu, o Senhor me enviou para Jericó. Jericó, vocês sabem que houve, para que coisa mais forte do que derrubar aquele muro tão forte. Ele tinha que voltar também para lá, porque isso é cumprimento da palavra. Aí ele voltou, ele disse de novo: não ficarei, eu te acompanharei. Aí outros filhos de profetas que estavam lá disseram para ele, a gente tem que pular muita coisa, gente, infelizmente, disseram para ele que também queriam, que ele também seria separado. E os filhos de profetas que estavam lá em Jericó também disseram para Eliseu: tu serás separado do teu pai, né? Que seria, eles consideravam como o pai, o profeta. E ele diz: cala-te que eu também sei, mas ele não saía de perto. Aí eles disseram, lá em Jericó, aí em seguida Elias lhe diz:
fique aqui, pois o Senhor me enviou ao Rio Jordão. Aí vocês sabem que o quanto o Rio Jordão vai ser importante. Foi importante antes e vai ser importante agora. Porque na hora ele continuou dizendo que eu não vou me afastar. Então, Deus viu que o coração de Eliseu já estava preparado para a obra e ele resolveu perguntar. E Elias entendeu também: o que é que tu queres que eu te faça? E ele pediu porção dobrada. Mas porção dobrada, puxa vida, ele quer ser mais do que eu. Porção dobrada, ele quer ser mais importante do que eu perante Deus e perante os profetas. Ele quer porção dobrada porque ele quer ser mais poderoso. Não. É porque quando, se um homem tivesse 4 filhos, o primogênito teria 40%, porque ele dividia em 5 a sua herança, ele dividia em 5, porque 2 ficariam para o primogênito e os outros ficariam 20, 60 com 40, 100. Eles dividiam, era porção dobrada. O que ele queria era primogenitura. Ele queria também ser próximo a Deus. Ele queria a herança espiritual, porque a primogenitura era espiritual. Ele não estava pedindo, me dá riqueza, mas me dá intimidade, me dá espiritualidade, me dá crescimento espiritual, me dá vida eterna. Não me dá uma vida efêmera dessa, que eu não sei se eu vou viver 60, 100, 120, se eu vou viver 40, se eu vou viver 70, não importa. Só quando eu passo dos 60 é que eu sei que vivi 60. Quando eu passo dos 70 é que eu sei, se eu tiver consciência, se eu tiver perdido a minha sanidade mental, nem isso eu tenho conhecimento. Então, o que ele estava querendo, o que Eliseu estava querendo era primogenitura. E isso é fantástico. Aí ele diz: na queda do reino de Israel, a continuar do declínio espiritual acontece até o 17. É queda do reino de Israel. A queda de Samaria e exílio já tinha sido dito. Vocês vão para o cativeiro. Vocês se afastaram de mim. Mas então por que Deus demora tanto? Porque se ele fizesse rápido, ele não deu nem chance. Também ele jogava uma praga e não dava nem chance. Ele deixou o povo israelita sofrendo, quando a gente for pensar naquele de Moisés, enquanto já estavam sofrendo. Moisés foge com 40 anos, Moisés passa 40 anos lá, volta com 80, e esse povo sofrendo, e esse povo, quando chegou lá, ainda não acreditou. E a gente aprende muito quando a gente passa pelo sofrimento, a não ser, a gente aprende ou a só gemer, ou a gente aprende a agradecer até nas adversidades. Tem 2 ensinamentos completamente distante um do outro, e nesse meio tem outros tipos de ensinamentos. A escolha é nossa. Aí ele diz assim: a queda do reino de Israel, a queda do reino de Judá. Apesar de alguns reis justos, como Ezequias e Josias, houve queda. A gente, se tiver de destacar, destaca 2. Ezequias, ainda por cima, Ezequias fez tudo certo, andou, fez limpeza, adorou a Deus. Aí Ezequias vai, o Josias vai, o profeta Josias, né? Porque a gente confunde, porque às vezes eles repetem os nomes. Aí Ezequias cai doente. Aí o Josias chega lá, um dos profetas, e avisa para ele que Deus mandou avisar que ele morreria. E ele acata e acredita, porque foi Deus que mandou. Ele acreditou naquele homem, naquele profeta. Aí ele chora. Mas ele chora com dor no coração, com a dor muito grande no coração. E ele chora muito. Por ele chorar muito, ele diz: Deus, eu fiz
como se fosse assim, vamos fazer de conta que eu estou ouvindo a oração no caso de Ezequias, e de Deus, eu fiz tudo o que eu podia. Dentro do meu limite, eu dei o meu melhor. Eu não queria morrer agora. E tu me disseste, eu achei tão duro, Senhor, tu me mandar isso. Então ele estava acreditando que era verdade, que ele já ia morrer daquela doença. Aí, o profeta não tinha chegado nem no pátio, ainda não chegar nem lá fora. Ele se volta e diz ao meu servo Ezequias que ele terá mais 15 anos. Aí teria que pedir para provar, né? Voltar ou adiantar. Aí ele pede uma prova a Deus. Ele vai e ele ainda diz assim: eu posso pedir uma prova a Deus. Aí é bem interessante que aí quando Ezequias faz toda essa aí ele se empolgou, porque Deus escutou a voz dele, Deus escutou a oração dele. Aí no lugar dele ficar mais temente e mais servo, ele se empolgou. Eu tenho 15 anos de vida. Aí vem o pessoal de lá, sabendo que ele adoeceu, vem o pessoal longe, lá da Babilônia. Ele mostra todas as riquezas, sem entender que outros corações podem ser cheios de inveja. Então, eu estou falando só para lembrar vocês que aconteceu isso. Mas aí, esse povo já estava preparado para entrar. Ali foi um preparo para eles, Deus permitiu. Aí Deus só diz para ele: eu cumpro a minha palavra. Eu te cumpri 15 anos e 15 anos de paz, mas será no teu filho. Sabe o que foi que ele fez? Senhor, não acontece com meu filho. Eu me arrependo. Não. Ele disse: que bom que não é comigo. Eu estou pouco ligando, né? Só faltou ele dizer isso. Quando ele recebeu a profecia dizendo: sou pouco ligando, eu estou pouco ligando. Porque quando um profeta vai lá e diz: o que foi que tu fizeste? Mostrou, ele: eu mostrei tudo. Ele: por que você fez isso? É esse que vai levar? Aí ele pensa que ele se arrependeu? Pensa que ele fez uma oração chorando? Não. Ele ficou achando que Deus foi justo, porque ele cumpriu o que ele prometeu. Mas ele devia ter prometido coisas a Deus na oração, na hora que ele se arrependeu, só que ele não fez. Aí o povo vai para o exílio. O povo vai sofrer. Sabe por que o povo vai sofrer? Porque na queda do exílio, ele diz, de 18 a 25. Olha o que é que acontece de 18 a 25. Deixa eu ver se eu já botei na queda do reino de Judá, queda de Jerusalém e exílio, do 18 a 25. Gente, é cruel, porque aí as pessoas vão sofrer, porque alguém que estava lá, que estava dominando o povo, que era um povo fraco, porque Ezequias, quando aconteceu isso daqui, já aconteceu no rei de Ezequias, ele recebeu tudo de proteção, até o que é que acontece? Até ele ver que na hora que quando Ezequias ora, eu já recebi a carta das mãos do mensageiro, ele leu: derribarei, deixa eu ver, a doença de Ezequias, mensageiros da Babilônia. Isso daí foi, eu nem me toquei, que eu já tinha adiantado. Mas Ezequias estava pouco ligando se fosse para a Babilônia. Mas no reinado de Manassés, rei de Judá, acontece que 12 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Ezeba, e ele fez o que o Senhor reprova. Logo depois, ele fez o que o Senhor reprova. Onde é que estava o reino de Manassés, que eu li para vocês? O reino de Manassés estava logo depois de Ezequias, que tinha feito tudo bom. Aí Manassés vai e faz tudo errado.
Aí a gente pensa assim, e foi no reinado dele? Não, aí depois vem Amon e depois vem Josias. Já em Josias 22, Josias descobre o livro na hora que foi fazer uma limpeza, que ele quis ajeitar. E nesse livro, o rei Josias fica arrasado, porque viu que o povo era ruim, que o povo não respeitava. Aí Josias renova a aliança. E isso é tudo, mas durante o reinado de Joacás, rei de Judá, o que é que o faraó enfrentou? Na hora que Josias fez tudo certo, ele foi e enfrentou sem perguntar a Deus. É tanta coisa, mas eu estou vendo pela hora que já dá tempo demais, mas no 25 a gente começa já na queda de Jerusalém. Gente, foi necessário que Deus desse tempo, porque nós às vezes temos muito tempo e eu não importa a tua idade, nem quero falar aqui na minha. Não para esconder, é para você pensar, Senhor, eu tenho tantos anos, eu quero que vocês façam isso sozinho. E se possível em pensamento. Eu tenho tantos anos, e tantos anos eu servi a Ti. Não vale dizer o tempo de convertido. Colocar assim, eu orei por 1 hora nesse dia, esse dia eu não teve tanta tribulação, tanta coisa que eu só passei, as 23 horas não orei. Aí você vai contando para ver quanto tempo dá. Fica imaginando mais ou menos quanto tempo você usou para o reino e quanto tempo você usou para o seu reino. Porque o livro de 2 Reis, 1 e 2 Reis, acontece algo que uma pastora muito boa, ela disse que era um dos livros mais difíceis de você ensinar, porque ele era muito cheio de conteúdo. Não é porque ele era difícil. É que eu tenho certeza que na hora que foram, porque eu não tenho acesso às perguntas, na hora que foram fazer as perguntas, eles diziam assim, fizeram isso e isso, porque quando vem o nosso estudo, ele não nos libera as perguntas, só para vocês. E o reino sofre invasões primeiro pelos assírios, depois pelos babilônios. E o templo em Jerusalém é destruído. Quanto tempo foi dito que era destruído? Aqui, em 2 Reis, ele diz da destruição já é no final. É destruído e tudo acontece com esse povo rebelde que foi amado e ainda continua sendo amado por um Deus justo, misericordioso, verdadeiro, grandioso, maravilhoso. E aqui eu peço a vocês que junto comigo digam assim: Senhor, essa tua palavra é grandiosa e é maravilhosa. Tem pessoas agora querendo estudar, tem pessoas agora querendo te conhecer mais. Dá mais sede, mais vontade, mais tempo, mais prioridade para estudar a tua palavra. Não deixa que eles só leiam por ler, só respondam por responder, que eles aprendam de verdade e que isso seja uma vontade de te servir e uma descoberta de ministério. Senhor, se aquela pessoa, se o seu ministério for de oração, que tire tempo da sua vida, do seu dia, para orar por cada um. Se o seu ministério for mais do que isso, usa, Senhor, desperta, faz esse povo ser povo forte, porque tu amas, porque tu nos agregaste e tu nos recebeste. Nós queremos plenamente, Senhor, que tu estás hoje, nesse momento, em cada um que está te ouvindo. Nós cremos plenamente que tu és grandioso. Muito obrigado, Pai, por ter tido tempo para estudar um pouco mais. E, Senhor, dai-nos permissão para que a gente possa dizer mais coisas do que nós dissemos aqui. Que o tempo não nos permite, porque é tão rico esse teu livro, que muita coisa eu pulei. Mas eu não queria pular, mas aí tu não permitiste, eu não sei o que foi que aconteceu, que nem tudo que eu tinha me preparado, que eu tinha botado aqui foi dito. Mas eu só sei de uma coisa,
dai a eles a sede de ler, de estudar e de se aprimorar muito mais do que eu fiz, porque eu fiz pouco para a grandiosidade desse livro, mas fiz de coração. Amém? Obrigada, e que vocês possam temer a Deus, obedecer a Ele de verdade e ter prioridade de tempo para estudar essa palavra. Até a próxima oportunidade que eu terei para servir ao nosso Deus. Amém.